vamos falar sobre os casos que aparecem na mídia recentemente envolvendo um dos maiores nadadores do mundo, o brasileiro César Cielo, flagrado num exame antidoping. Quais são as punições? Onde estão previstas? É sobre este assunto que nós vamos conversar com o advogado especialista em direito desportivo, Martinho Neves Miranda. Muito obrigada pela atenção com a Rádio Justiça, doutor Martinho. Bom dia. Obrigado, Tatiana. Bom dia. É um prazer estar participando com vocês no seu programa. Bom, doutor Martinho, vamos falar da legislação. O atleta que é flagrado aí nesses exames chamados antidoping, muitas vezes ele alega, quase sempre, que tomou um suplemento ou comeu alguma coisa e aí foi flagrado no exame e tinha lá uma substância proibida que coloca ele numa posição de vantagem sobre demais atletas em determinadas competições. Como é que isso é tratado pela lei? Bom, a norma que regula a punição antidopagem é o Código Mundial Antidoping, que foi editado pela Agência Mundial Antidopagem e que é a responsável por regulamentar esse assunto em todo o universo competitivo desportivo. A norma desportiva, ela é muito dura. Ela não faz uma diferenciação se a pessoa teve culpa ou não na ingestão da substância. Uma vez detectada a substância na urina do atleta, esse atleta, sendo a substância proibida, o atleta ele fica passível de punição dependendo do que consta no Código Mundial Antidopagem. E em relação à qual eu não concordo, porque em alguns casos o atleta evidentemente não teve culpa nem intenção de se dopar, e muito menos ter a substância ingerida foi capaz de produzir uma melhora de performance. No caso, por exemplo, do César Cielo, que eu tenho acompanhado pelo noticiário, pelos jornais, a substância que foi detectada não é em si uma substância dopante, a furosemida, mas ela é uma substância capaz de mascarar o resultado, como digamos, é capaz de mascarar a substância proibida que foi tomada. Então, o atleta ele usa uma substância que melhora a performance e aí ele se utiliza da furosemida, que é para esconder essa substância proibida. Só que no caso do César Cielo, ele, na verdade, a quantidade de furosemida que foi encontrada não era capaz de esconder qualquer substância proibida. Ou seja, ele não se dopou tecnicamente, ou seja, ele não usou uma substância para melhorar a performance, e a furosemida, que seria usada para mascarar, ela era de uma quantidade tão pequena que não era capaz de esconder uma potencial substância que melhorasse a performance. Uhum. A furosemida é um diurético? É um diurético. Só que a quantidade foi muito pequena, Tatiana, e, de fato, o próprio Dr. De Rose, do painel de controle antidopagem, percebeu no resultado que aquilo ali não era capaz de esconder uma substância ilícita que melhorasse o seu rendimento. Então, é uma coisa que eu acho que até os governos mundiais dos estados têm que perceber, prestar atenção, que o respeito ao contraditório, a ampla defesa, e isso também tem que ser observado no mundo desportivo e às vezes a gente não observa isso, a gente não constata isso. Exatamente. A gente ouve falar muito nos casos também, é a justiça desportiva, né? Ela tem um código próprio. Uhum. No caso, exatamente, no caso aqui do Brasil, a gente tem o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, o CBJD, mas só que em relação aos casos antidopagem, o CBJD ele não é aplicado. Nós utilizamos o Código Mundial Antidoping da UADA, da Agência Mundial Antidoping. Exatamente. E agora, aí, nesses casos, o senhor disse que teriam que ser feitos mais testes. Então, nesse caso específico do Cielo, a substância não seria capaz de mascarar uma outra. Quer dizer, ele não estaria disfarçando um medicamento proibido. Falta, então, a repetição para realmente comprovar que isso não seria possível? Não, eu acho que não é nem um caso de repetição. O exame, por si só, já demonstrou isso, que a quantidade era ínfima desse potencial agente mascarante. O que eu acho que a gente tem que pensar e construir uma nova mentalidade
que não basta que a substância proibida seja detectada no organismo do atleta. Há que se observar se essa substância teve o condão de melhorar ilicitamente uma performance ou se foi utilizada com o objetivo de burlar algum teste antidopagem. O que se tem feito ultimamente, com a qual eu não concordo, se detecta uma substância proibida, não se avalia se a quantidade dela foi relevante ou não. Se detecta a substância e se pune imediatamente o atleta. E eu acho que para cada caso você tem que ter um tipo de julgamento, porque se basta achar uma substância e punir, não precisa ter citação, não precisa ter contraditório, não precisa ter ampla defesa, porque se o julgamento é imediato, é automático, melhor dizendo. Portanto, eu penso que muitas injustiças estão sendo feitas no mundo do esporte. Exatamente. Haja visto o caso da Malrimagem, por exemplo. Ela usou um creme antidepilação e o creme tinha uma substância proibida. Será que essa substância, eu não sei o caso da Malrimagem tão bem como eu estou acompanhando no Cielo, mas será que a quantidade de substância proibida no creme depilatório da Malrimagem, será que teria o condão de fazer com que ela tivesse uma performance melhor? Não sei. Eu tenho dúvidas. Uhum. Agora, doutor Martinho, o atleta que ele vive disso, faz um treinamento rigoroso, muitas vezes ele utiliza suplementos, tudo isso, muitas vezes ele pode ser induzido pelo treinador, inclusive, a usar um determinado tipo de substância sem que ele saiba, como alguns alegam? Sim, como aconteceu recentemente no atletismo, é uma boa colocação sua, quer dizer, aí seria um outro caso de excludente de culpabilidade do atleta. Vamos imaginar um atleta, como aconteceu recentemente no futebol, um atleta profissional sob o regime empregatício, ou seja, o atleta tem que seguir as ordens do empregador e o empregador dá o suplemento alimentício para o atleta que utiliza a substância. O que o atleta pode fazer? Será que a cada comprimido ele vai chegar para o empregador e vai falar assim, olha, não, peraí, eu vou mandar para um laboratório para analisar o comprimido para ver se ele tem alguma substância proibida ou não. Aí está clássico, é claro e evidente o caso de boa-fé do atleta e até a hipótese de inexigibilidade de conduta diversa, que você não pode exigir do atleta uma outra conduta a não ser tomar um medicamento que foi fornecido pelo seu empregador, não é? Então, me parece que cada situação tem que ser analisada especificamente e que o atleta possa provar a sua inocência. Porque acaba sobrando uma questão muito negativa para a imagem. Por exemplo, o Cielo, ele despontou na natação, ele ganhou diversas medalhas e chegou a ser comparado com nadadores mundiais de grande prestígio. E uma coisa dessa pode acabar manchando a sua reputação, principalmente fora do país, né, doutor Martinho? Não, e eu acho que é até importante esse tipo de entrevista que você está fazendo, os esclarecimentos da mídia, para mostrar para a população que o Cielo não se dopou propriamente, né? Ele não é um vilão nessa história, ele não usou uma substância para nadar mais e melhor e mais rápido do que os outros. O que foi achado foi uma substância que teria a potencial possibilidade de mascarar, sendo que a quantidade é muito pequena. Essa quantidade não serve para inibir o aparecimento de uma substância dopante propriamente dita. Então, se pode afirmar categoricamente que ele não se utilizou de medicamento para melhorar sua performance. Isso é que tem que ficar muito bem claro. Num caso desse, doutor Martinho, o atleta ele pode, inclusive, acionar a justiça para poder pedir, por exemplo, danos morais? Sim. Aqui no Brasil, você tem a justiça desportiva e a justiça comum. Para a solução da questão desportiva, você tem que esgotar todas as instâncias da justiça desportiva para depois pleitear no judiciário. No caso de reparação de dano moral, da responsabilidade civil, ele já pode diretamente ajuizar uma ação contra o agente causador do dano, né? Exatamente. Agora vamos falar da punição. Quando é comprovado que o atleta utilizou substâncias proibidas, que no caso, até o senhor usou num artigo que o doping seria o estelionato do esporte. Quer dizer, a pessoa, na medida em que toma uma determinada substância e consegue um melhor rendimento, ele está colocando os outros competidores em condição de desigualdade. Claro. Por isso ele está popularmente querendo se dar bem, né? Ele tem vantagem, sai na frente.
Quando é comprovado, ele realmente se dopou, ele vai ser punido. Vamos falar das punições a que esse atleta está sujeito, doutor Martim? A punição prevista para esse caso no Código Mundial Antidopagem é até 2 anos de suspensão. É a pena máxima, sendo que a reincidência pode implicar em exclusão do atleta das competições. Então ele está sujeito a uma pena de 0 a 2 anos de suspensão. Ele pode, inclusive, perder medalhas que ele tenha conquistado? Não, aí a aplicação da pena, ela tem efeitos dali para frente, né? Não tem efeito retroativo, né? A aplicação da penalidade, ela não vai retroagir. Pode retroagir até a data em que ele participou da competição. No caso aqui foi o Troféu Brasil, me parece. Essas medalhas já foram retiradas, né? As conquistas obtidas no Troféu Brasil, em que foi detectada a furosemida, já foram apagadas. Agora, vamos lembrar de um caso nem tão recente, mas que foi muito debatido, da nadadora aqui do Distrito Federal, inclusive, a Rebeca Guzmão. Ela teve problemas sérios e acabou sendo banida da natação, né? Exatamente. Aí, no caso da Rebeca, me parece, eu não fui advogado nesse processo, mas me parece que a substância que foi detectada era uma substância capaz de alterar o rendimento do atleta. Me parece que a hipótese foi diferente da hipótese do César Cielo. Exatamente, mas a punição rigorosa, ela foi julgada, passou por diversos, fez contraprovas e tudo isso, e aí ficou comprovado, aí não tem jeito, é banimento mesmo. Você tem me parece, não tenho certeza, mas me parece que o caso dela foi reincidência. Foi o caso do Ben Johnson, por exemplo. O Ben Johnson teve uma suspensão de 2 anos por causa daquela final olímpica de 88, né, que ele ganhou do Carl Lewis e foi caçado a medalha. E depois o Ben Johnson foi flagrado novamente em exame antidopagem e aí ele foi banido do esporte. Exatamente, e a gente ouve muito falar, no atletismo também, as brasileiras, né? A própria Daiane foi flagrada num exame desse tipo há pouco tempo. Também, a Daiane eu acho que pegou 5 meses, e aí é que eu acho, Tatiana, eu acho que a gente tem que observar caso a caso. A Daiane, você não estava nem competindo. Ela já estava em trabalho de recuperação, ela tinha sofrido uma lesão, não estava competindo. Evidentemente que aquela substância que foi encontrada também não foi utilizada para melhorar a performance, também foi furosemida, deve ter sido também por um equívoco. Me parece um exagero se punir alguém que não estava nem em competição com uma substância que nem era capaz de melhorar a performance. Pois é, porque... Cada caso tem que ser observado meticulosamente, o que eu acho, data vênia, que não vem sendo feito pelos organismos internacionais. No caso, vários medicamentos, o senhor falou da Daiane, que estava em processo de recuperação de uma lesão. Com certeza tomando alguns medicamentos e que podem alterar o resultado de exames, né? Sim. Talvez tenha algum medicamento até para a sua recuperação de saúde física, orgânica, né? Ela estava fora de competição, né? E ainda assim levou uma punição severa. Ela sofreu aí, agora 5 meses, né? Exato. Então, eu acho que cada caso tem que ser analisado com carinho. E no futebol, isso também ocorre com frequência? Aonde? No futebol. No futebol, sim. No futebol, muito embora agora de maneira inferior, porque o controle é rígido, né? Em cada partida, 2 atletas são sorteados nos campeonatos nacionais para fazer o exame antidopagem, mas no futebol também é muito utilizado. Então, quer dizer, o atleta, ele tem, além dessa questão de uma necessária revisão nesses processos de... Quando se flagra o atleta, para ver se realmente a substância, a dosagem, tudo isso que a gente conversou, há necessidade também de que ele tenha um maior cuidado com a alimentação, com que um medicamento que porventura ele esteja ingerindo, qualquer coisa, tem que ter um cuidado redobrado para evitar esses problemas, né, doutor Martim? Sim, é verdade. O atleta, ele tem que ter um dever de cautela superior ao do homem médio, né?
porque o atleta que, tudo bem, não tenha tido a intenção de se dopar, mas utiliza uma substância, ou usa um medicamento, que teve uma melhora na sua performance, aí a situação também é diversa. Ele merece ser punido porque não adotou o devido dever de cautela que o atleta tem que ter. Porque aí ele competiu em condições de legítima superioridade em relação aos demais, mesmo não tendo tido a intenção, mas provocou uma desigualdade. E aí você tem uma ponderação de interesses, né? Quem é que você deve prejudicar? O atleta que não teve a devida cautela e se dopou involuntariamente, ou os demais competidores que foram privados de competir em situação de igualdade? E então, principalmente porque o atleta vem de imagem de saúde, né? Por isso esse cuidado redobrado. Exatamente. Tá certo. Doutor Martim, eu gostaria muito então de agradecer a sua entrevista aqui no Justiça na Manhã. Obrigado, Tatiana. Um abraço para você e para os seus ouvintes. Muito obrigada, bom dia. Nós ouvimos o advogado especialista em direito desportivo, Martinho Neves Miranda, falando sobre os controles que devem ser adotados no caso de atletas flagrados em exames antidoping.